Olá, galera! Hoje é segunda-feira, dia de aula de português. Nós sabemos que temos a live às 14 horas, mas nós vamos concluir o nosso conteúdo de contos populares por aqui, pela aula gravada. E na live a gente já vai começar um novo capítulo. Vamos lá, então, a nossa apostila de língua portuguesa. Nós paramos aqui, certo? Um conto popular, na página 63. E nós vamos dar continuidade daqui, então. Conto popular. Os contos são textos que apresentam histórias e podem ser chamados de narrativos, porque sempre tem alguém que narra a história. Um texto narrativo apresenta personagens que atuam em um tempo e em um lugar. Quem organiza e conta a história é o narrador. Os contos populares são transmitidos oralmente de uma geração para outra, mas há escritores que fazem registros escritos de muitas dessas histórias. A gente vê, histórias infantis sobre o folclore brasileiro, os contos populares, histórias que os nossos avós contam, tá? Então, alguns escritores, eles usam essas histórias e acabam criando livros contando essas histórias, esses contos, tá? Quais são os personagens principais do conto O Bicho Folharal? A onça e a raposa. Lembra do bicho folharal que a gente leu na outra aula? Nós sabemos que é a onça e a raposa. Tá? Depois, encontre no diagrama estes elementos do texto, que indicam lugares onde a história acontece. Então, a gente vai achar as palavras caverna, cacimba, serra, sertão e folha. Vamos lá, então. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Vou ajudar vocês. Vamos lá? Já achei cacimba, ó, bem aqui, ó. Cacimba. Sertão, bem aqui, ó. Depois, serra, bem aqui. Vamos lá. Deixa a folha. Então, nós achamos cacimba, serra, sertão. Falta folha. Aqui achei folha. E falta caverna. Aqui, ó, caverna. Fácil, né? Facinho de achar. Caverna. Achamos todas as palavras, então. Vamos lá. Releia este trecho do texto. Furiosa, a onça resolveu apanhá-lo ao beber água. Havia seca no sertão e somente uma cacimba ao pé de uma serra tinha ainda um pouco de água. Onde se passa toda a história desse texto narrativo? Vamos lá, eu vou lá pro documento, tá? Então, esse é o número 3, né? Então, deixa eu desmarcar aqui, fica legal. Lembra que letra maiúscula? Toda a história se passa no sertão. Certo? Eu já vou colocar a divisória aqui pra gente ir para outra página. Ok? Aí, então, nós vamos para a página 64. Vamos lá. Número 1 da página 64. Vamos fazer a marcação. O negócio aqui é meio chatinho. Vamos lá. Palavras que representam nomes. Todos os bichos contentes vieram olhar o seu corpo. A raposa também veio, mas, meio desconfiada, ela ficou olhando de longe e por trás dos animais gritou. Minha avó, quando morreu, espirrou 3 vezes. Espirrar é o sinal verdadeiro da morte. Então, quando a gente fala de
ela, a gente está falando de quem? Da raposa. Como a palavra, né, não é legal a palavra se tornar repetitiva no texto, então o pronome ela, ele, elas e eles são utilizados, né, para substituir o nome, tá? Neste caso, da raposa. Vamos continuar a leitura. O trecho anterior foi reescrito e em destaque há uma palavra que retoma o substantivo raposa, mas sem repeti-lo. Trata-se do pronome ela. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são palavras que representam nomes e são empregados para tratar das pessoas de um discurso. O eu, o tu, o ele no masculino, ela no feminino, nós, vós, os, eles no plural no masculino, elas no plural no feminino. Certo? Vamos reler esse trecho aqui. Cansada de ser enganada pela raposa e de não poder segurá-la, a onça resolveu atrair a raposa à sua furna. A onça fez, para esse efeito, correr a notícia de que tinha morrido e deitou-se no meio de sua caverna. A onça se fingiu de morta. Todos os bichos contentes vieram olhar o corpo da onça. A raposa também veio, mas meio desconfiada, a raposa ficou olhando de longe. Nos parágrafos escritos, circule as palavras raposa e onça. Então, vamos lá. Raposa, onça, 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 raposa. Isso mesmo, vê se a gente não esqueceu de nenhum. Quantas vezes aparece a palavra raposa? Ah, aqui tem mais, ó. Raposa. Eu esqueci dessa aqui. Vamos lá. Cansado, segurar, resolveu a furna, efeito, notícia, morrido e tosse. Então, vamos lá. Raposa. Tem uma, duas, três. E mais um aqui, ó, que nós esquecemos, ó. 4, então. 4, né? Então, vamos lá. Vou lá naquela lá. Então, número 1, letra A, 4 vezes a palavra raposa. Ok? Vamos lá, então. E a palavra onça? 1, 2, 3, 4. 4 só? É, 4 vezes também. Vamos lá. Então, 4 vezes a palavra onça. Certo? 4 vezes a palavra raposa, 4 vezes a palavra onça. Vamos lá. Em sua opinião, um texto com muitas palavras repetidas fica mais ou menos agradável de ler? Explique. A gente sabe, vamos colocar lá, a prof já vai ajudar vocês lá. Quando a palavra se repete muitas vezes, né? A mesma palavra se repete muitas vezes, vírgula, o texto se torna cansativo e repetitivo. Isso faz, vírgula, com que percamos a vontade de ler. Certo? Então, é interessante isso, porque às vezes a gente pensa que é legal repetir a palavra, mas não é legal, né?
texto ele deve ser lido com palavras que tenham o mesmo significado, né? Ou substituído por pronomes, tá? Para que ela não se torne, então, cansativa a leitura, certo? Vamos continuar lá, então. Substituir termos já usados em um texto por palavras de sentido semelhante, pronomes, por exemplo, em lugar de nomes de personagens, torna a leitura mais agradável e facilita a compreensão. É uma forma de deixar o texto coeso, ou seja, com significado, tá? Número 3. Os trechos a seguir contêm informações sobre outros personagens do conto do folclore brasileiro. Reescreva-os substituindo as palavras em destaque por pronomes adequados. Agora, a gente vai repetir a frase, tá? Vamos lá. Número 3, letra A. Vamos lá, a prof vai fazer aqui para ficar legal para vocês e vocês vão fazendo aí. A gralha tinha inveja do pavão. A gralha queria ter penas coloridas como o pavão. Então, vamos lá. Vocês vão substituir, ó. A gralha tinha inveja do pavão. Ponto. Ela, a gralha, claro, né? Queria ter penas coloridas como ele. Viu? Então, a gente substituiu aqui, ó. A gralha por ela, que tá no feminino. Oi, gente. Por ela. E pavão, masculino, por ele. Ok? Então, nós usamos os pronomes pessoais aí. Letra B. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de colocar defeito em todas as coisas. O mundo para Américo Pisca-Pisca estava errado. Então, vamos lá. Américo Pisca-Pisca, lá tá maiúsculo, então é maiúsculo, tá? Tinha o hábito de colocar defeito em todas as coisas. Ponto. O mundo para ele estava errado. O mundo para ele estava errado. Então, a gente, ó, trocou América Pisca-Pisca, que é o nome, né, pelo pronome ele. Certo? Deixa a prof colocar aqui também, grifado. Isso. Letra C. A rã e o boi tomavam sol à beira de um brejo. A rã e o boi resolveram beber água para ver quem fica maior. Então, vamos lá. A rã e o boi tomavam sol à beira de um brejo. Ponto. Eles resolveram beber água
para ver quem ficava maior. Então, nós trocamos a rã e o boi pelo pronome eles. Viu que legal que é? Eles por quê? Porque são dois personagens, então, eles no plural. A galinha e o galo fugiram da raposa. A galinha e o galo subiram na árvore, porque assim a raposa não poderia alcançá-los. Vamos lá. A galinha e o galo fugiram da raposa. Ponto. É uma afirmação. Eles subiram na árvore, vírgula. Porque assim ela, a raposa, não poderia alcançá-los. Então, trocamos a galinha e a raposa por eles, no plural, que está falando da galinha e da raposa, e trocamos da galinha e do galo, e trocamos a raposa, certo? Pelo pronome ela. Estamos nos referindo, então, à raposa. Vamos lá para a apostila. Fizemos, então. Observe algumas formas dos pronomes pessoais. Eu, me, mim, comigo. Ela, ele, ela, ceci, consigo. Nós, nos, conosco. Então, vamos de novo. Eu, me, mim, comigo. Ele, ela, ceci, consigo. Nós, nos, conosco. Vamos completar, então, agora o quadro com as palavras. Vamos lá. Vamos lá para a atividade. Número 4. Letra A. Você gostaria de ouvir um conto comigo? Um conto comigo? Ou conosco também cabe, tá? Então seria comigo ou conosco. Letra B. A aluna está levando um livro. Vamos lá. A aluna está levando um livro consigo, porque ela está levando com ela o livro. Então, a palavra é consigo. Vamos lá. Letra C. Você trouxe o material para eu estudar? Você trouxe o material para eu estudar? Né? Então, aqui nós usamos o pronome eu. Letra D. Empreste-me
este livro para eu ler a quarta capa. Para eu ler a quarta capa, então lá a gente adicionou o pronome me. A prof não colocou a página aqui, né? Vamos lá. Foi um erro, desculpa. Página 65. Isso mesmo. Agora, página 66. Vamos para a apostila? Hora de organizar. Neste capítulo você aprendeu que a capa e a quarta capa dos livros apresentam muitas informações. Leu um conto popular e descobriu algumas características dos textos narrativos. Além disso, ampliou seu conhecimento sobre os sinais de pontuação ao estudar a função dos dois pontos, que é explicativa, e aprendeu também a função dos pronomes pessoais, que vai substituir o nome. Agora, faça as atividades a seguir para saber se você tem alguma dúvida sobre o que aprendeu. Nós temos aí uma capa, O Bichinho da Maçã, de Ziraldo, certo? E aí nós temos aí, ó, esse livro é de 2011, tá? Vamos lá. Com base no título, na imagem da capa, qual desses dois textos é resumo do livro? De onde vem a manga? A jabuticaba e o mamão? Para que serve o limão? No livro Juca, prova muitos sabores e ainda matuta sobre a utilidade extra de cada fruta. A outra, os animais se reuniram para ouvir as incríveis histórias contadas com muita graça pelo bichinho que morava dentro da maçã. Então a gente sabe, a gente está vendo aqui que é um bichinho que mora dentro da maçã, então sabemos que o texto está falando sobre isso. Onde o resumo deste livro pode ser encontrado? Na quarta capa, né? A gente estudou sobre isso. Esse livro foi escrito principalmente para que tipo de leitor? Crianças, né? Vamos colocar lá, para crianças. Só para a gente organizar, então, vamos lá. Número 1. Então, a gente vai marcar o X aí, né? Número 1, letra A, certo? Marcamos o X na opção. Os animais se reuniram. Para ouvir. E assim sucessivamente, certo? Vamos marcar o X. Na letra B, nós vamos marcar o X, então, na alternativa quarta capa, que é onde tem o resumo, então, do livro. Na letra C, destinado para crianças. Percebemos pela capa e pela forma de falar da escrita simples
pois se trata de um conteúdo infantil. Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, vamos lá. Para vocês verem aqui. Autor, título, crianças, editora, história, livro. Então, o bichinho da maçã é o nome da história. Então, ele é o título, né? É o título é o título do livro, certo? Depois, Melhoramentos é o nome da editora que publicou o livro. Ao escrever essa história, Ziraldo, quem que é o Ziraldo? É o autor. Desculpa, porque o professor está colocando de número aqui, é de letra, né? Aqui é a letra B. Aqui a letra C. Do livro. Pensou principalmente nas crianças, né? Então, a gente viu que a palavra história sobrou, certo? E ela não vai ser usada, ok? Deixa eu colocar lá, então. Então, 2, letra A. Então, na letra A é título e livro. Na letra B é editora. Na letra C é autor. E na letra D, na letra C ainda, né? Autor e criança, né? Autor e crianças. Certo? Número 3. Vamos lá? Aqui a gente vai ler o texto e vamos, então, responder as atividades. E a do Jabuti mais o macaco. Jabuti montou uma loja, macaquinho foi comprar. Mas logo ao primeiro dia, Jabuti errou o troco. Macaquinho, muito esperto, levou mais 50 pratas do que tinha que levar. E voltou no outro dia e voltou a fazer compras. Jabuti voltou a errar. Desta vez deu troco a menos. Macaquinho não gostou. Faltam 50, compadre. Jabuti se explicou. Ontem também eu errei e você não reclamou. Macaquinho respondeu assim, sem pestanejar. Um erro, amigo, eu perdoo, mas 2 erros, nem pensar. Ah, macaquinho bobinho, né? Quer dizer que ele podia levar o troco errado a mais, mas quando o troco veio a menos, aí ele reclamou. Esse macaco é esperto, hein? Vamos lá. Quem são os personagens dessa história? O macaco e o jabuti. Certo? Então, a letra A, ó. Macaco e o jabuti. Letra B. Onde e quando a história acontece? Onde é que a história está acontecendo? Me respondam. Em uma loja, né? Em uma loja e o tempo é indeterminado, tá? Então, a gente percebe aqui, ó. Ó, uma loja, ó. O tempo a gente não sabe,
tá? Então, ele é indeterminado. Letra C. O que o macaco fez quando percebeu que havia recebido troco a mais? Ele ficou quieto, né? Ele ficou quietinho, ó. Macaquinho muito esperto. Levou mais 50 pratas do que tinha que levar. Quer dizer, ele ficou quieto, ele não reclamou, né? Então, vamos lá. Letra C. Ele não fez nada, né? Ficou quietinho. E voltou no outro dia. No outro dia, o jabuti deu o troco a menos. Será que ele errou ou sabia o que estava fazendo? Ah, ele sabia o que estava fazendo, né? Pois ele notou que havia errado o troco no dia anterior. E o macaco não tinha devolvido o que sobrou. Então, ele resolveu fazer isso. Certo? Número 4. A letra E. O que você faria se um dia recebesse um troco a mais? Explique sua decisão. Eu, professora Milka, né? Vou colocar aqui letra E, né? Eu devolveria. Pois o dinheiro não é meu. E vai ser prejuízo para o comerciante. Eu, professora Milka, né? Mas essa resposta é pessoal, você pode responder, né, o que você quiser, tá? O correto é devolver, né? Observe o uso dos dois pontos nestes trechos e faça a correspondência com as explicações. Jabuti voltou a errar, dessa vez deu troco a menos. E aí? Depois dos dois pontos, algo foi explicado. Ou depois dos dois pontos, vem uma fala do personagem. Não, né? E Jabuti fez algo errado. O que estava errado? Desta vez deu troco a menos. Então, ele está explicando, certo? Jabuti se explicou. Ontem também eu errei e você não reclamou. Dois pontos vem numa fala do personagem. Circule os pronomes pessoais que encontrar no texto. Então, vamos lá. Aqui no texto, vamos circular os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós. Tá? Vamos lá. Jabuti entrou na loja, macaquinho foi comprar. Mas logo, ao primeiro dia, Jabuti errou o troco. Macaquinho, muito esperto, levou mais de 50 pratas que tinha que levar. E voltou no outro dia, e voltou a fazer compras. Jabuti voltou a errar. Dessa vez deu troco a menos. Macaquinho não gostou. Faltam 50, compadre. Jabuti se explicou. Ontem eu errei e você não reclamou. Macaquinho respondeu, sem pastanejar. Um erro, meu amigo. Eu perdoo. Mas dois erros, nem pensar. Então, a gente encontrou o pronome eu aí no texto, ok? Um passo a mais.
Com a ajuda da mamãe e do papai. E sem reler O Bicho Folharal, né? Aquele conto, mas vocês podem reler, tá? Para vocês poderem lembrar dele, né? O Bicho Folharal lá da página 61, tá? Página 61. Vocês vão reler o texto. Depois vocês vão contar o texto aqui com as suas palavras, tá? É preciso manter a estrutura e a ideia original. A história tem que ser a mesma, mas você vai contar ela do seu jeito, certo? Lembrando que toda história tem começo, meio e fim. Então, vocês vão reescrever a história aqui nesse espaço, mas vão contar ela com o seu jeito, o seu modo de contar, certo? Essa aqui não precisa fazer, tá? Não precisa fazer, certo? Seria isso. A gente vai finalizar aqui, porque hoje na live a gente vai trabalhar esse conteúdo, ok? Então, nós ficamos até essa página aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Se cuidem e respondam. 2 horas a gente se encontra na nossa live. Beijo!